A gente tem que se Eu não acho, mexer para não. melhorar a Eu qualidade prefiro agora. ser paparicado. É melhor, né? Foda-se a concorrência. Vamos destruir, então. Camila, meu amor, Oi, querido meu amor. hoje falaremos de um tema, Hum, Carlos Ruas, hum, que é difícil de explicar, mas é muito importante. uhum. É algo que acontece com muitas espécies na biologia de organismos multicelulares, não é raro o que a gente vai falar, e que vai acontecer com a gente. A gente só pode dar sorte de morrer antes, que é câncer, certo? Então hoje a gente vai falar de um artigo muito legal que saiu essa semana na Nature, que explica uma relação entre vacina de Covid e câncer. Tan, tan, tan. Olha só. Vacinas de mRNA. Para Covid e câncer, Carlos Luz. Ok. E aí o legal dessa chamada sensacionalista que a gente está fazendo é que dá a impressão de que é algo negativo. Mas não é algo negativo, é algo positivo. Tá. Então os caras acharam uma relação muito importante entre sobrevivência pós-descoberta de câncer e pessoas que tomaram vacina de mRNA. Para alguns tipos de câncer. E para alguns tipos de tratamentos para o câncer, e acho que esse é o ponto importante que a gente tem para falar hoje. Contextualizando Perfeito. o que é vacina de RNA. Então acho que a gente tem que pegar dois casos e dois caminhos aqui para eu e a Camila a gente te explicar para a gente chegar no que aconteceu no trabalho. O primeiro, que a gente nunca fez, acho que aqui nos 3 elementos, é falar sobre câncer. E o segundo é explicar o que é uma vacina de mRNA. Porque é novidade, essa vacina é recente. Essa vacina é uma tecnologia. vacina que é uma tecnologia que foi desenvolvida nos últimos 15, 20 anos, mas que só passou a ser utilizada para uma grande parte da população durante a Covid. Tá. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é que todo mundo fala assim, é uma vacina nova, que nunca foi testada. Não, é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida e testada há muito tempo. Só que ela foi desenvolvida para outros tipos de vírus, e quando a Covid chegou, eles adaptaram a tecnologia à vacina para Legal. Covid durante a pandemia. Só deu para fazer rápido porque já tinha muito estudo sobre esse uso dessa vacina. Certo? Certo. Então vamos lá. O que é uma vacina antes de mais nada? Uma vacina é uma substância, um conjunto de substâncias ou algo que a gente injeta ou toma no nosso corpo para treinar o nosso sistema imunológico para quando o patógeno, quando o vírus de verdade chegar no nosso corpo. Tem Rock Balboa se preparando para a grande luta? É exatamente isso. E aí você coloca uma sombra do Apolo, uma É simulação perfeito. do Apolo para ele Exatamente treinar isso. até quando o Apolo chegar, ele enfiar porrada no Apolo. É exatamente o Apolo não vai isso. entender nada. Não vai entender nada porque como esse cara estava preparado para me enfrentar, se ele não me encontrou, é porque a gente usou a sombra dele para treinar. Aquela sala do X-Men que aparecem vilões, é tudo Isso. simulação, mas você vai se preparando. É mais ou menos isso. Isso é uma vacina. Isso é uma Isso vacina. é uma vacina. Porque como funciona nosso sistema imunológico? Aí também assim nas analogias, né? Quando a gente fala de um anticorpo, né? Eu preciso produzir anticorpos vão, né, me proteger. Qual que é a função do anticorpo? Ele pode até ter um efeito de conseguir matar o patógeno se ele tiver em grande quantidade, o patógeno em pequeno, mas em geral, o anticorpo é uma molécula, é uma proteína que serve como marcador para falar assim, tem uma outra célula que, né, tem uma célula que vai produzir esse anticorpo e vai colocar em tudo aquilo que ele achar esquisito uma bandeirinha falando, isso é estranho, precisa ser atacado, precisa ser morto. É tipo jogar campo minado? É exatamente Você isso. falou botar bandeirinha. Mas é exatamente isso. Esse quadradinho tá estranho. Eu acho que tem problema aqui. É exatamente Eu vou botar uma isso. bandeirinha aqui, ó. Gente, não clica aqui não. Mas, veja só, cada intruso tem a sua bandeirinha específica. O corpo faz uma bandeirinha específica para cada intruso que entra no corpo. Tá, ok. Aí, qual que é a ideia da vacina? É criar bandeirinhas quando a gente não está doente. Então, a gente coloca um intruso que não vai fazer mal para o corpo criar bandeirinhas para quando um intruso entrar de verdade, a gente já ter um monte de bandeirinha pronta. A gente já sabe reconhecer o intruso e já tem as bandeirinhas prontas. Porque isso acelera a resposta. Porque como que funciona? Entra um vírus. Se aquele vírus é novo, o nosso corpo, em primeiro lugar, vai ter que entender que aquilo é diferente, depois produzir a bandeirinha
para que o organismo defenda a gente daquilo. Isso que eu acho sensacional. A memória que nossos anticorpos têm de passar essa mensagem adiante, né, para os outros entenderem. Isso. E essa memória se mantém durante um tempo. Eu acho Exatamente. muito legal isso. Existem alguns vírus que essa memória vai se manter o resto da vida. Uhum. Você não vai precisar mais tomar a vacina. Porque o vírus muda pouco. Porque o vírus muda pouco. Depende Agora, os vírus que mudam muito... Sofre muita mutação, né? Vírus da gripe, por exemplo, que muda muito, ele coloca o nariz de palhaço. Aí depois ele coloca o bigode. Aí ele coloca o óculos. Ele vai mudando a cara. E aí você tem que treinar o seu corpo a produzir bandeirinhas. O anticorpo fala, eu estava preparado para o de chapéu. Exatamente isso. Esse aqui não tem chapéu. Esse aqui eu ainda tenho que entender o que é. Ele tem bigode. Porque você coloca a bandeirinha em alguns pontos, né? Então, assim, se ele mudou o chapéu, você não tem mais o encaixe da bandeira. Da bandeirinha. Ele não funciona mais. Ele tinha feito a bandeirinha para encaixar num tipo de chapéu. Mudou o tipo de chapéu, já Como não... é o maldito vírus da gripe, né? Que ele sofre tanta mutação, que todo ano a gente tem que tomar vacina de gripe. Exato. Que são as novas variações. Para treinar o nosso organismo para produzir essas bandeirinhas que a Camila falou para protegerem o organismo. Como que a gente produz bandeirinhas? O que a gente tem que fazer para produzir bandeirinhas sem ficar doente? A gente fala, vacina. Mas o que tem na vacina? Então, as primeiras vacinas... Deixa ele responder. O que tem na vacina? Ai, não me impressiona! Tem pedaço morto dos bichinhos. Isso, as primeiras vacinas, elas tinham o vírus inteiro morto. Ok. Na verdade, sim, a primeira vacina que foi criada tinha o vírus vivo. Não dá pra fazer analogia do Rock Balboa. Não dá. Não, mas o Apolo morto aí, luta contra ele. Mas o que vocês fizeram? A primeira vacina, na verdade, é uma vacina contra a varíola, que a gente pegou a varíola da vaca e usou a varíola da vaca na gente. Porque ela era um pouquinho parecida com a nossa. O corpo se defendia... se defendia da varíola da vaca, que era mais fraca. Isso. Gente, ela é forte na vaca. Mas ele também ganhava o conhecimento de se defender da varíola dos humanos, que era mais forte. Tinha algumas coisas da varíola da vaca que eram parecidas, então parte das bandeirinhas funcionavam ali. Você sobrevivia da vaca, o corpo se defendia, e quando chegava forte, podia te matar, você já tinha essa defesa. Mas aí depois essas tecnologias de vacina que a gente fala, elas vão mudando. Então os caras, eles descobrem, por exemplo, que se eu quebrar o vírus em um monte de pedacinho, ou seja, matar o vírus... E jogar um pedacinho. E jogar os pedacinhos... Gente, que terrível. Você manda só a orelha do vírus. É exatamente isso. E aí que a gente vai entender quem que é, como se defender. Daquele pedacinho Às vezes você só precisa mandar o chapéu. Se para fazer o antígeno precisa só do chapéu, por que eu mando o vírus inteiro? Mando só o chapéu. Isso. Às vezes o que eu faço é dar uma porrada no vírus para ele ficar bem fraquinho, ou seja, te causar uma doença só que fraquinha, e aí a gente produz defesa contra esse vírus. Essa é uma vacina de vírus atenuado, que é um vírus enfraquecido. Tá. Então eu vou te deixar doente. Você vai ficar doente. Só que essa doença é tão fraquinha que depois você não vai ficar doente mais. E você vai se proteger da forte. Exatamente. Então essas duas vacinas, essa vacina de vírus atenuado e dos pedaços do vírus, são as vacinas que a gente está acostumado a tomar ou desde do vírus sempre. Mortinho. Ou do vírus mortinho, são as vacinas que a gente toma desde o... modus operandi, toda a nossa vida foi assim. Isso. Então, por exemplo, durante a pandemia, a vacina do Butantan, lembra que o Butantan lança uma vacina? É uma tecnologia dessa. Então você pega o vírus da Covid, cria um monte desse vírus, atenua ele, deixa ele mais fraquinho ou mata esse vírus, e aí você injeta esse vírus morto nas pessoas e aí você vai ganhar defesa contra esse vírus, certo? Só que começa a surgir duas novas tecnologias para a produção de vacina que são extremamente importantes. São tecnologias que se propõem a usar a máquina das nossas células para produzir o chapéu. Olha que ideia interessante. Ao invés de eu pegar o chapéu do vírus, quebrar ele, deixar só o chapéu e colocar dentro do seu organismo, eu faço o seu organismo produzir o chapéu, aí o seu organismo vai entender que o chapéu não é legal e vai atacar o chapéu. Certo? E vai criar a bandeirinha para o chapéu. E vai criar a bandeirinha para o chapéu, beleza? E aí surgem duas tecnologias. Um tipo de... Eu estou simplificando, é claro. Um tipo de vacina que é uma vacina de DNA e um tipo de vacina que é a vacina de RNA. Tá. Eles jogam
um código genético Eu dentro jogo- de você? É exatamente isso. Eu jogo a informação de como fazer o chapéu. Ah, tá. A receita. Eu jogo a receita de fazer a o chapéu. receita de como se defender. Olha, Não. não. Eu jogo a defesa. Lembra que o meu organismo reconhece o chapéu do vírus como algo ruim e faz a bandeirinha pro chapéu? Aham. Eu não ensino o corpo a se defender. Eu ensino o corpo a fazer o chapéu. Aí o corpo faz o chapéu, entende aquilo como ruim e cria a bandeirinha. A receita é pro chapéu, é pro pedaço do O vírus. chapéu vai ser reconhecido como intruso e o corpo vai, tendo só o chapéu e não tendo o vírus inteiro, Uhum. o corpo também vai olhar e falar: epa, isso não devia estar aqui, bandeirinha em você. Vamos fazer bandeirinhas para você. Bandeirinha, Agora bandeirinha, bandeirinha. explica cientificamente. Então, Cientificamente. Porque Não, o mas cientificamente veio eu para posso aí. explicar, não Sem tem a, problema. sem a analogia. Só para eu ouvir as duas formas. Né? No caso da Covid era isso, Uhum. era uma proteína que ficava no envoltório do vírus, a proteína spike, lembra? Que ficou muito famoso esse termo, é porque o vírus tem uma carinha, né, que parece com os spikezinhos, tem uma proteína lá, a proteína spike, que é usada para invadir as nossas células. Uhum. E essa proteína, ela foi super importante para a gente também, para o corpo também reconhecer o vírus como intruso. E os anticorpos são feitos baseado nessa proteína spike. É ali que vai ser colocada a bandeirinha, que é o chapéu do vírus que eu estou falando. Mas, pensa assim, é uma proteína. Agora vamos lá para o... Né? A gente falou de vírus de DNA e vírus de RNA. Uhum. DNA é a receita do bolo, não é? Sim. No vírus, tem um material genético para fazer a receita do bolo. Para fazer o vírus. Para fazer o Isso. vírus. Ele tem um código Ele genético tem dele. o código genético dele para fazer o Um vírus. gene ali, ou alguns genes, geralmente para fazer a proteína spike, para fazer o chapéu. Deixa eu ver se eu entendi. Você joga a receita do bolo do vírus, tipo, o código genético dele, dentro do nosso corpo, Isso. pra gente já entender se alguém com esse código genético entrar aqui. Não. senhor. Não. Calma, volta lá. Esquece o vírus um pouco. Tá bom. Pensa no seu DNA. Tá. O DNA do Carlos Ruas. Tá. O DNA do Carlos Ruas tem vários genes. O que é o gene? Gene é uma parte do DNA que gera uma característica. Uhum. Só que, em termos moleculares, ele gera uma proteína. Tá bom? Só que para fazer essa proteína, lembra que o DNA ele não pode sair do núcleo da célula e ir lá para a fabriquinha de proteína. A fabriquinha de proteína fica fora do núcleo. Uhum. A célula grandona tem um núcleo, o DNA lá dentro, e fora do núcleo tem a fábrica de fazer proteína, Uhum. que é o retículo endoplasmático e outras coisinhas mais. O DNA não pode sair de lá. O que é feito para a receita do bolo sair para a fábrica de proteínas? Fabricar no interior fica mais barato, né? Acho que por É isso que fizeram do lado de exatamente, fora. exatamente Exato. Ah. É feito uma cópia do DNA, só que ele não sai na forma de DNA, ele sai na forma de RNA, que é uma molécula muito parecida, mas que transita mais facilmente entre núcleo e fora do núcleo. Ela é menorzinha, então ela consegue sair do núcleo para ir para essa fábrica de proteína. Uhum. Então, lá dentro do núcleo, a receita sempre fica lá e nunca sai. Mas eu preciso levar a receita para a fabriquinha de proteínas, para o retículo endoplasmático. Então, é feita uma cópia da receita na forma de RNA, que é uma molécula menor. Ela sai do núcleo e vai para a fabriquinha para fazer a proteína. Uhum. Isso acontece normalmente no seu organismo, está acontecendo agora para produzir as proteínas que você precisa para sobreviver. Tá. Então você tem um livro de receita que cada página é uma proteína diferente. Quando o seu corpo precisa de uma proteína, ele copia essa página na forma de RNA mensageiro e vai produzir essa proteína lá na fábrica de proteínas, certo? Certo. Na vacina de DNA, eles acrescentam uma página nova no seu livro. Uhum. Então eles pegam a receita para fazer uma das proteínas do vírus, pegam isso de DNA, eles aprendem isso com o vírus, produzem essa página nova e fazem o seu organismo começar a produzir a proteína do vírus.
Que combate o vírus. Não, é a proteína do vírus, é um pedacinho do vírus. Tá. O seu corpo passa a produzir uma proteína do vírus. Ok. E aí o que ele faz? Ele produz essa proteína e joga no organismo. E aí o seu organismo faz o quê? Opa, essa proteína aqui não é minha. Não é nossa. E aí você combate essa proteína e treina o organismo. E ganha esse conhecimento. Isso. Deixando claro, o nosso corpo construir a proteína do vírus não é construir o vírus. Não, é construir só um pedacinho. Só um pedacinho dele. Só Exato, só o chapéu. Lembra a história do chapéu? Não faz mal. E o chapéu não faz mal. E aí o corpo se defende disso e já sabe... Já está treinado para enfrentar o Apollo. Imagina que ao invés de eu colocar um clone do Apollo para lutar contra o Rock, eu estou colocando só a luva. E falando pro Rock assim, ó, toda vez que você vê essa luva, você tem que dar um soco na cara desse cara. Só que quem produziu a luva foi o próprio Rock. Então eu tô pegando uma página do livro lá do DNA e colocando a mais ali no seu DNA para você produzir essas proteínas. Ok. Só que isso é difícil de fazer, porque o DNA fica lá dentro do núcleo, é muito complicado de fazer, é mais intrusivo você fazer isso. E aí eles fizeram com o mensageiro. E aí eles fizeram com o mensageiro. Então lembra que a Camila explicou que o mensageiro é uma cópia só da página? Então por que eu vou mexer no livro inteiro se eu posso só jogar a cópia? É mais fácil. É mais barato, é mais rápido fazer isso. Então, ao invés deles colocarem DNA na célula, eles colocam a cópia direto na fábrica de proteína, que é a vacina de RNA mensageiro. Então eu só pego um pedacinho da informação, jogo ali dentro, as células produzem a proteína e já jogam para fora. Você manda um código genético Isso. do vírus para o seu corpo produzir um pedacinho dele. Exato. Para o seu sistema se defender desse pedacinho e pronto. É exatamente essa tecnologia. Só que esse pedacinho que todo mundo fica morrendo de medo, e o que acontece com esse pedacinho? Degrada. Assim como todos os RNAs mensageiros que a gente faz ao longo da vida. Não mais fica lá. RNA. Isso, não fica lá o RNA para sempre. Não fica lá. Ele degrada, ele morre. Não, ocorre a mesma coisa que ocorre com todos os outros RNAs. Exato. Esse não é diferente dos outros. A célula vai lá e fala assim, já copiou, já fez proteína, Descarta. Descarta, destrói. É importante deixar claro isso. Ele não é diferente dos outros e vai tomar outro destino. Não. É o mesmo destino. Exato, que acontece com todo RNA. Porque que você fabrica. Exato, porque a sua célula produziu RNA hoje, fez a proteína que você precisava. Amanhã, se você precisar da proteína de novo, ela vai produzir outro RNA. Acho que ficou... Porque aquele ali original já foi. Acho que ficou bem esclarecido o que é, então, agora a evolução das vacinas até a vacina de RNA. E por que essa vacina ela é uma vacina muito eficiente? Em primeiro lugar, porque os dados mostram que o nosso organismo aprende muito melhor a se defender quando a gente usa esse pedacinho específico. Ok. E a segunda coisa lembra que a gente falou que o vírus da gripe muda muito e tudo mais? Agora imagina que tem um pedaço do vírus da gripe que não muda. E pode acontecer isso. Então, por que eu vou treinar contra a parte que está mudando? Eu posso achar o pedacinho que não muda e preparar o organismo para aquele pedacinho específico. Tá. Faz sentido? Faz sentido. E aí eu posso chegar numa vacina que seja eficiente sempre contra a gripe, porque jogar por o vírus exemplo. morto dentro de você, eu tenho que entender que é todo aquele conjunto. Exato. Com todo aquele conjunto entre mim, eu vou me defender daquele. Mas se você manda só um pedacinho e várias outras variações possuem esse mesmo pedaço, ele pode se defender de várias outras variações. Exato. No caso da Covid, como a Camila estava explicando, eles pegaram a proteína que era mais importante do vírus, que é essa proteína spike que o vírus usa para entrar na nossa célula, ou seja, ela é constante no vírus, e eu vou falar assim, cara, eu vou treinar o meu organismo só contra a proteína spike. Mas e o resto do vírus? Dane-se, porque o vírus tem proteína spike. Então, se eu treinar o organismo contra isso, eu estou protegendo contra a Covid. Ok. Certo? Certo. Então, a vacina de RNA é essa. E uma outra coisa que a gente descobre da vacina de RNA também é que ela é muito eficiente em ativar o nosso sistema imunológico. Ele fica mais ativo. Ele defende melhor a gente do organismo. Ok, então... Beleza? Notícia ótima, né? Ótima forma notícia. Mais eficiente, mais duradoura. Cara, vacina é revolucionário. O que os médicos estão dizendo agora, os pesquisadores, é que as vacinas de RNA vão causar uma revolução tão grande quanto as primeiras vacinas. Legal. Porque a gente está aprendendo como essa tecnologia funciona, ela é rápida de ser preparada, é barata de ser preparada e a gente consegue fazer vacina contra um monte de coisa nova que vai surgir aí de uma maneira muito rápida e muito eficiente. Perfeito. Então, depois que a gente descobrir e controlar essa tecnologia direito, ela é uma coisa que vai, mais uma vez, revolucionar a vida das pessoas. Beleza? A segunda coisa que a gente precisa explicar é câncer.
E câncer Entramos no câncer agora. E câncer é uma coisa que... A thumb do nosso vídeo. A thumb do nosso vídeo. Câncer é uma reprodução descontrolada de células. Na verdade, o que a gente tem é... As nossas células estão se reproduzindo o tempo inteiro. E por N razões, isso tem N explicações e N possibilidades diferentes, essas células elas param de se reconhecer e esse tecido ele começa a se reproduzir de maneira descontrolada. Isso eu sempre achei muito estranho. Porque é do nosso próprio corpo, né? Isso. Ela vira um zumbi. Ela vira um zumbi. E aí, isso que é louco. Sempre que tem uma célula que sai meio errada, o sistema imunológico vai lá e fala: opa, não tá mais certo. Tem chapéu nessa célula aí. Tá esquisita, põe o chapéu. Põe o chapéu nessa daqui. Põe bandeirinha. Põe a bandeirinha. Desculpa, não é o chapéu, a bandeirinha. Põe bandeirinha, essa daqui não tá mais certa, não. Isso é um processo que acontece todo dia no seu corpo e dá certo. Mas, de repente, tem uma bandida que, além de sair errada, ela consegue se multiplicar muito rápido e fugir das bandeirinhas. Ela engana o sistema imunológico. O corpo não ataca. Isso. E ela vai criando outros zumbis. O que você tem que pensar é o seguinte... Vai criando uma horda de zumbi e o câncer vai aumentando, é isso? Hoje, no seu organismo, tem uma célula que está se desenvolvendo de uma maneira errada. Só que o organismo tem um sistema de defesa contra isso. Ele identifica e elimina. Ele identifica e elimina. E tá tudo bem. Então ele tem uma série de mecanismos para impedir que isso aconteça. Isso vira um câncer, vira algo maligno, inclusive, que a gente vai ter os tumores. Isso é um tumor, né? Que é um crescimento irregular de células. Uma verruga, por exemplo, é um tumor, é um crescimento irregular de células. Mas isso vira maligno quando acontecem algumas coisas. O primeiro cresce de maneira irregular, é capaz de ir para outros tecidos e o seu organismo não consegue te defender daquilo. Porque tem alguns mecanismos que esses tumores usam para se esconder do sistema imunológico. Então, o câncer ele começa a crescer e começa a demandar energia e começa, dependendo de onde ele crescer, matar o órgão que ele está, e é por isso que câncer mata. E é silencioso, né? E é silencioso. E por que eu falo que todo mundo vai ter câncer? Porque, por exemplo, em pessoas que têm próstata, certo? Certo. Que é o seu caso. Sim. A chance de você ter câncer de próstata com 100 anos de idade é de 100%. Então você vai ter câncer de próstata. Eu não sabia que era 100% para todo mundo. É 100% para todo mundo. Todo mundo vai ter câncer de próstata. A não ser que... que é um morrante. Exato. Então por que Eu entendi. Entendeu a lógica? O câncer é uma forma da gente morrer no tempo que a gente tem que morrer, né? Exato. Então, assim, uma hora vai dar merda. A medicina, vacinas, por exemplo, está fazendo com que a gente viva mais. Exatamente. Além do que a natureza queria que a gente vivesse. Exato. E aí nosso corpo começa a dar mais piripaque. Casos de câncer começam a ficar mais comum. Pensa que a probabilidade de ter câncer é estatística. Então... Quanto mais você vive, maior é a chance de você ter câncer. É lógico que a gente não pode esquecer uma gama gigantesca de outros cânceres que surgem em momentos que a gente não esperaria. Ok. Né? Então, por questões genéticas, por hábitos comportamentais, né? Hábito alimentar, tabagismo, vírus, qualquer outras, né? Exposição a outras toxinas ambientais. Então, tem um monte de coisas que podem levar ao câncer que não só um desgaste celular. Não só a idade, né? Não só a baseado idade. em velhice. Mas assim, a ideia é que sim, uma hora as células vão falhar. Mas a gente também tem outros cânceres e que causam um impacto social, emocional, gigantesco. Sim. Então isso é super importante. Então tem câncer em criança, por exemplo, que pode ser um problema genético que fez esse crescimento descontrolado de células acontecer, por exemplo. Se fosse fazer o infográfico, a tendência maior com a idade, com certeza. Mais idosas terem. E você tem que imaginar, por exemplo, cigarro. Cigarro é um fator de causar câncer. Quanto mais tempo a pessoa fuma, maior a probabilidade dela ter câncer. Então isso também está ligado à idade e ao tempo de exposição a esses fatores que a Camila está falando. Uma das coisas que a gente vê muito, né? Assim, toda hora suas células estão errando. Toda hora o sistema imunológico tem que falar: ei, de novo fizeram isso aqui errado. Uma hora vai dar problema. Vai falhar. Seja por envelhecimento, seja por um fator externo, seja por por uma questão, uma propensão genética, porque às vezes não necessariamente você vai ter, mesmo com a propensão. Sim. Porque são muitos fatores agindo para que um câncer surja. Então, quando ele surge é porque, gente, já deu errado ali e uma hora... Mas daí esse câncer
em geral, né, os cânceres malignos, eles são muito bons em fugir do sistema imunológico. Antes eu só tinha que dizer uma coisa para a galera, para a gente lembrar, é que a gente define câncer como esse crescimento irregular de células que é maligno. Só que a gente também tem que entender, quem tem que estar assistindo, é que câncer não é só um tipo de doença. Então, por exemplo, câncer de mama, se for descoberto cedo, a taxa de sobrevivência é altíssima. Por quê? Em primeiro lugar, porque são cânceres que tendem a ser menos agressivos e que você consegue tratar rápido, tirando o tecido e fazendo o tratamento. Câncer de pâncreas, por exemplo, é um câncer muito mais agressivo e que tem uma taxa de mortalidade muito maior. Então muita gente pergunta assim, ó, vai ter cura para o câncer? E câncer não é uma coisa só. Câncer são centenas de doenças diferentes, com tratamentos diferentes, com abordagens diferentes. Porque a origem celular importa muito. A característica do tecido original que gerou o câncer é determinante no tratamento, no combate, Exatamente. Né? Então é importante a gente dizer isso, porque senão as pessoas ficam assim, e cura do câncer? E o câncer... Não, gente, câncer é algo muito amplo que tem tratamentos diferentes com características são diferentes. Centenas de tipos. Exatamente. Tanto que você vai ver assim, o que vai estimular mais a proliferação desse câncer depende muito do tecido de origem. Exatamente. Se tivesse um jeito da medicina fazer com que a nossa fábrica de DNAs identificasse aquela célula como errada... Aí, ó, então você é um cara brilhante, Carlos. Obrigado. Porque existe... Fica a dica para os médicos. Porque okay? Isso é uma outra coisa, que acho que era o que a Camila ia entrar agora, porque tem muita gente que fala assim, o tratamento de câncer é o mesmo de quando a minha mãe teve câncer de mama. Isso não é verdade. Por quê? Porque os caras eles estão entendendo cada vez mais câncer. Então imagina o seguinte, uma coisa que a Camila explicou muito bem, é que uma coisa que o tumor faz muito bem é enganar o sistema imunológico. É ficar ali na surdina, para que o tumor não seja destruído. Então ele cria mecanismos, ele manipula bioquimicamente a estrutura do tumor para que ele fique low profile. E o que os médicos pensaram? Exatamente o que você pensou. Lembra a história das bandeirinhas que a Camila falou? Do RNA, que você manda um código genético para o corpo identificar algo. Isso. Lembra que os caras falaram assim, que o sistema imunológico funciona assim, eu reconheço ruas como invasor e coloco uma bandeirinha nele falando, mata esse cara? Porque outra célula do sistema imunológico vai agir para matar de verdade. Não é necessariamente a que põe a bandeirinha, que faz a bandeirinha. Então é mais ou menos eu falando assim, ataca aquele cara ali e o corpo ataca. Então existe uma tecnologia que foi desenvolvida nos últimos 10 anos para combater câncer, chamada imunoterapia. Então qual que é a ideia da imunoterapia? Eu vou lá, como médico, e preparo um remédio específico para você, para o seu tumor, que vai colocar um monte de bandeirinhas no seu tumor falando para o sistema imunológico, mata aqueles caras ali. Gente, qual é aquele jogo que tem um invasor? Among Us. Isso, é o Among Us. Essa célula aqui. Eu não sou câncer. Não, eu sou um de vocês. É exatamente Tanto que as células que realmente vão fazer alguma coisa são células maiores, são células que são capazes de engolfar, né, ou de causar uma desnaturação em algumas partes, né, das proteínas do vírus. Não são necessariamente os fiscaizinhos. Os fiscaizinhos que vão criando e colocando bandeirinha não necessariamente conseguem fazer isso. Às vezes até rola, mas... O papel deles geralmente é só ficar apontando. É ele, certo? Se o meu corpo não consegue apontar a célula sabotadora, então que eu... coloque lá. É essa aqui! É exatamente isso. E os caras estão desenvolvendo tecnologias para isso. Então, chegando e falando assim, cara, eu vou lá, vou fazer um tratamento específico para você, vou entender qual que é a sua célula que tem problema, vou criar um marcador e vou enfiar ali falando pro seu sistema imunológico destruir aquilo. Mas como é uma coisa ainda muito inicial, é caro pra caramba isso aí, né? Então, que a gente tem uma vantagem. É de pessoa a pessoa. É que você, Carlos Duas, mora num país maravilhoso que tem uma vantagem.
que tem um negócio chamado Sistema Único de Saúde, que pega essa tecnologia maravilhosa, não é em todos os hospitais, a gente tem plena consciência disso, mas essa tecnologia que é cara, você tem toda a razão, ela está disponível para todos os brasileiros. Então, se você mora numa região que não tem isso, procure um lugar perto da sua casa que vai ter isso nas principais capitais do Brasil. Está no SUS. Está no SUS. O Brasil é pioneiro, inclusive, em alguns tratamentos para alguns tipos de câncer com imunoterapia. Tá, porque acho que custa quase milhões. Não, é né? caríssimo. Porque não é um remédio que funciona para milhares de pessoas. Não, é uma tecnologia que funciona, mas é uma tecnologia específica. caso a caso, Exatamente. individual. Né? Exato. Só que os caras tinham um problema. Para alguns tipos de câncer ele funciona melhor e para outros não. E ainda está se entendendo por quê. E o que é mais intrigante tem 10 anos, né? é que para algumas pessoas funciona melhor e para outras não. Para o mesmo tipo de câncer. Então, os resultados são extremamente positivos, mas ainda está se entendendo para o que funciona, o que não funciona, para quem funciona e por que não funciona. Por que a tia Maria funcionou, a Doroteia não tanto, né? Isso, a gente explicou duas coisas. Tá. Explicou câncer, explicou vacina de RNA. E explicou E imunoterapia. explicou imunoterapia. 3 coisas, que é esse negócio de marcar o tumor. Peguei. Vocês pegaram, né? Tá. Volta o vídeo, pelo Então, amor de vamos voltar Deus. ao vídeo. Se Professor você explicar de novo. Exato. YouTube, você volta o vídeo. Você volta o vídeo. Então vamos lá. Sempre que surge uma vacina nova, diferente do que os negacionistas falam, as empresas são obrigadas, na maioria dos países do mundo, a acompanhar o que está acontecendo com as pessoas. Seja uma vacina, seja um remédio, seja qualquer coisa. Então tem uma lei que é gerida pela Anvisa, que diz o seguinte: Rua, você quer colocar o seu remédio aqui no Brasil? Ele passou pela fase 1, fase 2 e fase 3 dos estudos? Passou. Agora ele vai para a fase 4. O que é a fase 4? A fase 4 é o acompanhamento em mundo real do efeito daquela vacina ou daquele remédio. Entendi. Tipo, passou na fase 1, 2, 3, já demonstra segurança para ser aplicado, mas mesmo assim aqui a gente tem a fase 4, que é, enquanto está aplicando as pessoas, a gente vai estar de olho. Exato. Por quê? Porque aí a gente foi para o mundo real, porque quando você está fazendo um experimento, por melhor que ele seja, ele ainda é restrito. Bora que eu vou para o mundo real, é o mundo real. Eu estou aplicando isso em milhões de pessoas, eu vou acompanhar esses dados que estão acontecendo. Zilhões de variáveis. Com zilhões de variáveis, com povos diferentes, com cidades diferentes, com idades diferentes, com tudo diferente. E é prudente, é mais uma etapa de segurança, né? Exatamente. E que às vezes revela coisas. Que a gente pode, inclusive, tirar um remédio do mercado, porque na fase 4, depois de 15 anos, se descobriu que ele está causando um efeito que não foi pego nas outras fases. Ok. Isso é comum e isso acontece no mundo inteiro. E no Brasil isso acontece. A gente tem uma das melhores agências de vigilância sanitária do mundo, reconhecida no mundo inteiro, e no Brasil acontece. E esses dados têm que ser públicos. Então eles têm que ser publicados pelas empresas. Entra no site das empresas, você vai ter acesso a esses dados. Tá. Um grupo de pesquisadores pegou os dados de vacina para Covid e aí eles percebem o seguinte dado. E isso é muito legal. Que finalmente a gente chega no artigo que a gente queria contar. Eles estão fazendo essa análise de dados de fase 4 de vacina de RNA. Acompanhando as pessoas. Acompanhando as pessoas. Pô, será que está aumentando tal coisa? Será que está diminuindo tal coisa? Será que está causando mais trombose mesmo? Não, causa menos trombose do que quem não toma vacina. Então você vai realmente comparando aqueles dados. Pô, o que o estudo dizia é real. E eles veem uma coisa que ninguém esperava. Pacientes que estão fazendo imunoterapia, ou seja, que estão tomando esse remédio que marca os tumores, certo? Certo. Sobrevivem mais se eles tiverem tomado vacina de Covid. Qual que é a correlação? Exatamente. Tá, ok, ocorreu uma correlação. Com menos de Isso. 100 dias da vacinação, né? Nos primeiros 100 dias. Então elas têm que ter tomado a vacina na mesma época, mais ou menos, que eles fizeram a imunoterapia. Olha que legal acompanhar, né? É olha muito que louco. Surpresa. Mas ok, então você viu uma correlação de gráficos ali. Isso. Né? Ó, tá, essas pessoas estão se salvando mais. Exato, estão Acho que se vivendo vacinar. quase o dobro. Eu fico imaginando Mas- a pessoa que viu isso falando. Opa, Tem coisinha aqui. what the fuck? What the fuck. Mas aí vem a pergunta, por quê? Então, e aí os pesquisadores nesse trabalho, eles são muito cuidadosos, Porque correlação não é causa. porque correlação não Já é causa. fizemos um vídeo sobre isso, tá o link aqui na Exatamente descrição isso. de correlação não é causa. Uma coisa é o gráfico tá junto com o outro. Aí você fala, opa, calma, tem coisa Talvez aqui. tenha alguma coisa aqui. Mas pode não ter. E aí é uma coisa muito interessante que é, eles falam talvez tenha uma coisa aqui, mas lembra que a gente está tratando nos dois casos
tanto da vacina quanto da imunoterapia, com o sistema imunológico. Uhum. Então, apesar de correlação não ser causa sempre, nesse caso parece que tem alguma Parece coisa, que é porque, causa. porque o sistema imunológico está ali, Tá. certo? Então, eles levantam uma explicação possível para isso, e o que é mais importante para quem está assistindo entender é que eles falam o seguinte: estudos clínicos são necessários para comprovar essa explicação que a gente está criando. Uhum. Então eles estão falando, muito provavelmente, uma coisa está ligada à outra. Uhum. A nossa provável explicação é essa aqui. Mas a gente tem que desenhar experimentos para comprovar se a nossa Agora a explicação gente tem que é válida ou não. E Tem isso que ainda não comprovar é cura do câncer, Não não é é vacina para o câncer, não é nada disso. Não é nada disso, Uhum. certo? E Covid, a princípio, não tem nada a ver com os cânceres. pelo amor de inclusive. Deus, não vai pegar a pessoa Não. que tá com câncer e começar a enfiar vacina Exatamente. de Covid nela. Não entendam errado. Não é assim que funciona. Então, o que eles falam? Eles falam o seguinte: tem lá o tumor. Você colocou um monte de bandeirinha falando para o seu sistema imunológico atacar o tumor. Isso é imunoterapia. Isso é imunoterapia. Tá. Só que o que eles estão percebendo é que tem tumores ou tem pessoas em que o sistema imunológico não está tão ativo. Então, olha o que os caras falam. A hora que você toma a vacina para Covid, o que você está fazendo? Você está Forçando o seu sistema imunológico a a funcionar. produzir. Dá um tapa na cara. Produz isso aqui, ó, caramba. Trabalha aí, cacete! Ô, Juvenal, pra quando que eu pedi isso? É exatamente isso. E a hora que o nosso sistema imunológico começa a trabalhar para Covid, ele também começa a olhar para aquelas bandeirinhas ali e fala: opa, tem mais um negócio ali para eu atacar. Uhum. Então é meio que você dando um jump start no seu sistema imunológico. Você tá dando um choque no negócio. E aí ele faz assim: tem que acabar com essa proteína aqui, que é a da Covid. Uhum. Mas, tem aquele outro negócio ali que eu posso atacar também. Então que a junção entre as duas coisas é que você faz o seu sistema imunológico trabalhar por causa da Covid e ele, por estar mais ativo, ataca os tumores e aumenta a sobrevivência das gente. pessoas. Então essa é a possível É a possível explicação desta correlação. É a melhor explicação que eles têm no momento para essa correlação. E agora vão ser feitos estudos para ver se é isso mesmo. Isso, porque daí não precisa nem ser a vacina para Covid. É que como todo mundo estava tomando vacina para Covid, e esse é um dado muito abundante, onde eles viram essa correlação. Se for comprovado, você pode tentar criar algo só para estimular Exatamente isso. a produção. Esse não é o precisa ponto. ser a vacina do RNA. Não, Não precisa ser a vacina para Covid. Pode ser com essa tecnologia. É só para estimular. Dá uns Exato. tapas na cara dele, produz, cara. Bora. É isso, vamos lá. Porque daí você otimiza a imunoterapia contra o câncer. Você ainda estimula o sistema imunológico a Seria atacar um aquilo. complemento no tratamento da Imunoterapia. imunoterapia. Cara, Exatamente. que legal. Não é legal? Legal. E aí o que é mais interessante é que isso só é observado porque a ciência funciona para proteger a gente de efeitos que a gente não viu da vacina. Então tem um monte de gente que fala assim, vocês não sabem nada sobre a vacina de RNA, isso é uma nova tecnologia. Não é uma tecnologia nova e tem 5 anos que as pessoas estão levantando dados do mundo inteiro em relação à vacina de RNA. Uhum. E só porque a gente está levantando esses dados é que a gente fez essa nova descoberta que pode sim ajudar pacientes com câncer. Então, os pesquisadores eles são muito cuidadosos ao fazer as afirmações dele. Sim. Então, como a Camila disse, eles não estão falando de vacina contra o câncer, eles não estão falando que todo mundo tem que tomar vacina contra a Covid se estiver fazendo imunoterapia, eles não estão falando nada disso, eles estão falando, gente, olha o que a gente viu, olha que legal, olha essa explicação, como ela pode explicar aquele fenômeno. Vamos desenhar uns experimentos para ver se a gente não consegue confirmar isso aqui? E já que a gente está falando de vacina contra câncer, que não é o caso aqui, a gente pode lembrar que existe uma vacina que indiretamente previne o câncer. 100%. 100%, que é a vacina contra HPV. Exatamente. Que é um vírus. Que é um vírus que causa é o principal causador de câncer de colo de útero. E já tem vacina para evitar isso. Isso, e se você vacinar a sua filha, que é o que você vai fazer porque você é um cara muito inteligente, antes dos 10 anos, quando ela começar a ter uma vida sexual ativa, que ela vai se expor a esse tipo de vírus, ela vai se proteger contra o vírus e a chance dela ter câncer cai para quase zero. Maravilha. Porque a gente sabe o que causa esse tipo de câncer, e aí se eu evitar o vírus, eu evito o câncer de colo de útero. Certo? Aí sim é uma vacina contra o causador do câncer, não contra o câncer, mas que resolve o problema de Existe qualquer mais jeito. forma de maior demonstração
de amor ao próximo do que vacinar o próximo? Na minha opinião, não. Não existe. Pois é. Não. Né? E é de graça no posto de saúde, é só você levar. É uma choradinha de 10 minutos que vale a pena pro resto da vida. Certo? Certo. Vale a pena demais. Gostou da explicação, Carlos Osso? Gostei muito. Muito obrigado, Camilinha, por me ajudar a explicar um assunto tão espinhoso quanto esse. Tão spike Então, Spike. quanto esse. Certo? Certo, querido. Espero que as pessoas tenham gostado. Deixem as suas dúvidas aqui embaixo se alguma coisa não ficou clara. Sim. Mas volta pro vídeo um pouquinho antes se você ficou um pouquinho confuso. Acho que foi bem esclarecedor. Aí se a gente não explicou alguma coisa direito, vocês podem perguntar que a gente faz outro vídeo explicando. Beleza? Perfeito. Então tá bom, um beijo pra todo mundo. Se inscreve no canal e deixa seu like. Falou! E que bom que temos ciência. Exato.